Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos começar o nosso estudo fazendo a prece, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade. Que possamos nos reunir numa vibração de paz e de muita alegria por essa semana especial que começa. Que possamos relembrar os estudos que tivemos ao longo do ano, como cada um desses estudos que tivemos a oportunidade de ouvir nos tocou e como pudemos tocar o coração do próximo. Que essa sensação de compartilhar possa permanecer por todo esse ano e que seja um ano de muita alegria e de muita paz para todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos de todo o mal, que assim seja. Então vamos continuar o nosso estudo. Nós estávamos lendo a entrevista da Ana Maria, filha do Hermínio Miranda, e foi feita a pergunta sobre as reencarnações, se o pai conversava com os filhos sobre isso, e ela responde que sim, que além disso, suas reuniões se davam num escritório novo, quando ele e o seu grupo se reuniam e ele dialogava com as sombras. Tudo era gravado. Acompanhei na época, do lado de fora, as sessões de regressão de memória com o jornalista e escritor espírita Luciano dos Anjos. A família sabia que não poderia fazer qualquer barulho até que o pai abrisse a porta, até que Luciano se fosse. O resultado se desdobrou no livro Eu Sou Camille Desmoulins, da La Chatre. Com o passar dos anos, me falou também sobre outras existências, sobre sua ligação com Lutero e sua insofismável admiração por Paulo, o apóstolo. Você não é espírita. Chegou a ler as obras do seu pai? Sim, mas falhei flagrantemente. Li Diálogo com as Sombras, O Pequeno Laboratório de Deus, Os Procuradores de Deus, Histórias que os Espíritos Contaram, Eu Sou Camille Desmoulins, Nossos Filhos são Espíritos. Estou agora acabando de ler Diversidade dos Carismas. O próximo será Autismo, o livro que teve um impacto incrível na mente dos pais de autistas. Saberia destacar a obra mais importante dele para você? Para mim, Os Procuradores de Deus, Histórias que os Espíritos Contaram, Diversidade dos Carismas, Eu Sou Camille Desmoulins, A Memória e o Tempo e Nossos Filhos são Espíritos. Como era Hermínio, escritor e pesquisador? Ele chegava para nós e dizia sorrindo: devo anunciar que estou grávido. Ele tinha um senso de humor incrível. A gente morria de rir. Pronto, daí já sabíamos que ele iria entrar em estado de hibernação. Longas horas de estudos, muita pesquisa, muita leitura, e daí nasceria outra obra digna da doutrina, do conteúdo e dos leitores. Quando do nascimento do livro, ele relaxava por algumas horas e já ficava grávido de novo. No livro Nossos Filhos são Espíritos, ele começa falando de você e encerra com seu diploma de pai. Como foi estar presente nessa obra tão conhecida do Hermínio? Eles completavam o aniversário de casamento dia 11 de agosto. Todos os anos eu mandava uma carta e flores. Eu trabalhava e trabalhei 48 anos. Mas, dia 22 de agosto, meu aniversário, eu ia sempre almoçar com eles. Almoçamos e papai chegou com meu presente, Nossos Filhos, em mais uma edição. Ele pediu para eu ler o capítulo Diploma de Pai. Sentei e li. Comecei a chorar na primeira linha. Reconheci meu texto.
e terminamos chorando juntos, na última, os três abraçados. Eu virara coautora. Você chegou a ajudá-lo em algumas pesquisas? Ele dava notícias dos trabalhos que estava realizando, dos livros que pretendia escrever, de suas descobertas? Muito pouco. Mandava vir livros da Amazon, da ABE Books, da Inglaterra, da livraria Barnes Noble, de Nova York. Trazia muitos livros para ele quando viajava. Uma vez em Nova York, fui consultar um senhor que ia mandar por mim um livro raro para ele, que continha a resposta de uma pesquisa muito importante. Trouxe o livro. Sua última encomenda foi por livros de física quântica. Não deu tempo de comprar. Como era a convivência de seu pai com Inês, sua mãe? Se conheceram e casaram em 6 meses, na antiga igrejinha de Nossa Senhora Aparecida em 1942, Volta Redonda. Eu nasci em agosto de 43. Marta e Gilberto viriam 6 anos depois. O amor deles foi único. Os dois eram um, até um mês antes de completarem 72 anos de casados. Apesar de participar de toda a sua vida, mamãe não mudou de religião e nunca houve qualquer problema quanto a isso. Assim, a família evoluiu com as decisões tomadas por ambos. E acho que deu certo. Conte alguma passagem divertida, alegre, da intimidade de Hermínio. Papai precisou fazer 2 pontes de safena e uma mamária em agosto de 2006. Tinha 86 anos. Ficou 4 dias na UTI e depois foi para a unidade coronariana e teve alta para ir para o quarto. Corremos para o hospital e para o quarto para esperá-lo. De repente, vejo uma enfermeira empurrando um senhor numa cadeira de rodas. O senhor de óculos, caneta esferográfica, cabeça baixa, escrevendo sobre os joelhos. Seria o velho escriba? Quem mais? Saí correndo, e mamãe mais devagar. Ele estava assustado, me perguntou algo zangado. O que sua mãe e você estão fazendo aqui? Eu disse, viemos receber você, com o sangue correndo livre por suas veias, seu cérebro pululando, suas pesquisas já te perturbando e seus livros esperando. E perguntei o porquê do espanto. Ele, chorando e rindo ao mesmo tempo, disse, eu achei que tinha morrido, estava no céu e vocês duas também. Mamãe disse, eu estou vivíssima, e falei, eu também. Foi aquela alegria. Peguei a esferográfica e o guardanapo e li. Eram instruções, para mim, sobre seus bancos, contas, senhas, investimentos, etc. Eu já sabia de cor. Depois de deitado e refeito do susto do encontro coletivo no céu, ele deu gargalhadas e disse, tinha tanta gente, a espiritualidade, na sala de cirurgia, que não podia dar outra coisa. Acho que fizeram uma lanternagem geral em mim. Rimos mais ainda e escondi o guardanapo. Era relíquia. O velho escriba faria mais 7 anos de serão. Você acompanhou bem de perto a partida de seu pai. Qual a lição mais marcante que ficou? A fé, o amor pelo Pai e por seu amigo, o Cristo. A irrestrita obediência às coisas de Deus. Percebi até uma alegria preocupada com a volta para casa, na nossa última conversa, quando ele sorriu e me disse, tá todo mundo me esperando por lá. Suas impossibilidades físicas, dadas as complicações na saúde e na idade, tinham de repente desaparecido. Conversou comigo por 2 horas, fluentemente. Qual a lição mais marcante? Acho que não sei responder. Eu ainda estou gente, esperando o embarque para casa. Mas vislumbro-me chegando à espiritualidade e o encontro. O abraço de amor. Só amor. Em silêncio. Um entenderia o outro pelo olhar. Eu pediria apenas uma coisa. Perdão, papai, se te fiz sofrer. Como filha, você acha que seu pai ainda guardava muitos segredos? Possivelmente. Acho que ele já estava triste por não poder escrever tudo o que ainda tinha para contar. O serão acabara e ele apagou as luzes do quarto e voltou para casa. Mas o céu ficou todo iluminado. E agora, depois de conhecermos um pouco mais sobre o velho escriba,
Vamos continuar o nosso livro, Nossos Filhos são Espíritos, e vamos agora ao capítulo 6. Hoje ou daqui a muitos rales. O leitor ou a leitora desabituado a certos conceitos que estamos aqui utilizando, espírito, alma, renascimento, imortalidade e outros, pode estar pensando que não faço mais do que propaganda de minhas ideias, ficando para segundo plano a história de ajudá-lo a entender melhor esse grande mistério da vida, que é o nascimento de uma criança e sua criação. Isso não passa de pregação espírita, você pode estar pensando. Vamos esclarecer primeiro esse aspecto, para que possamos ir adiante. De fato, sou espírita, mas não é por isso que eu estou escrevendo tais coisas. E sim porque a verdade é exatamente assim, e não seria honesto de minha parte pensar uma coisa e lhe dizer outra. Também sou pai, meus filhos também têm a mãe deles, já começam a ter seus próprios filhos, meus netos. Sei muito bem como essas coisas são importantes e que, em hipótese alguma, devem ser objeto de especulações ociosas, mentirinhas e meias-verdades. O fato puro e simples é que tanto seus filhos como os meus são gente de verdade, que já existiu antes e vai continuar existindo depois que nós morrermos e eles também. Admito até que você, leitor ou leitora, não esteja preparado para concordar comigo. Não importa. Não vamos deixar de ser amigos e de nos respeitarmos por causa disso. Mesmo porque não adianta. Se a coisa fosse mentirosa, eu não estaria ganhando nada com ela. Sendo verdade como é, tanto faz acreditarmos como não, aceitar ou não, concordar ou discordar, um dia chegamos lá. Pois a verdade é paciente, tanto quanto a caridade, como dizia o nosso Paulo. É certo que já há mais de um século os espíritas vêm falando quase sozinhos a respeito de tais coisas, como reencarnação, por exemplo. A ideia nem é nova, nem foi inventada pelo Sr. Allan Kardec. Posso garantir-lhes até que o professor Rivail, que era esse o nome dele, custou um pouco a aceitar essa informação, que lhe parecia um tanto estranha. Mas é como estava dizendo há pouco, quando a coisa é verdadeira, acabamos chegando lá. Como o professor era um homem culto e inteligente, chegou mais depressa do que seria de se esperar em uma pessoa despreparada. Afinal de contas, a verdade é sempre uma coisa inteligente, e quanto mais custamos a compreendê-la e aceitá-la, mais tempo perdemos vagando pelos atalhos da vida. Passados os anos ou os séculos, um dia nos convencemos. Olhamos para trás e pensamos, lá com nossos botões, se ainda os tivermos. Ah, meu Deus, quanto tempo jogado fora! E aí paramos para pensar. E vemos que o melhor é começar logo o trabalho que já poderia estar pronto há muitas e muitas luas. Ou, quem sabe, há muitos rales. Uma vez que cada 4 rales somam cerca de 300 anos, ou, para ser mais exato, 304. Minha proposta para você que me lê, portanto, é a seguinte. Você tem todo o direito de rejeitar tudo isso, fechar o livro até jogá-lo fora, mas se o fizer, guarde bem na memória esse dia, porque irá lamentá-lo em algum ponto futuro, em desconhecida encruzilhada de tempo e espaço. Estou certo de que não vai ser um momento muito alegre, porque você estará muito zangado consigo mesmo. E mais, jogue-o fora de forma que alguém possa pegá-lo. Talvez o livro acabe nas mãos de quem já esteja pronto para aceitar a verdade que você rejeitou. Em suma, se a coisa é espiritismo ou não, não vem ao caso. O que importa é o seguinte, isso é verdadeiro ou não? Eu digo que sim, mas não apenas eu, são muitos. Nessa altura da vida, nem são somente os espíritas que estão falando de tais coisas, e é aí que eu estava desejando chegar. Deixemos por um momento os conceitos colhidos na literatura espírita e vamos ao livro da doutora Helen, sobre o qual fizemos ligeira referência ainda há pouco. Antes, deixe-me explicar. Esta senhora é uma psicóloga americana devidamente credenciada pelo seu PhD e que, pelo processo de regressão da memória,
conseguiu reunir o mais importante acervo de dados científicos acerca dos antecedentes espirituais do ser humano até agora. A regressão da memória consiste basicamente em colocar uma pessoa em transe hipnótico ou magnético e fazê-la recuar gradativamente no tempo, em busca de lembranças do passado. A pessoa começa a lembrar-se de coisas mais recentes, passa pela juventude, infância, vai ao momento em que nasceu, ao tempo em que estava ainda no ventre de sua mãe, ao período em que viveu como espírito e, finalmente, às vidas já vividas por aí, nesse grande mundo de Deus. O leitor interessado poderá ler o meu livro A Memória e o Tempo, no qual o tema é tratado com a amplitude necessária a um conhecimento mais aprofundado do que seria possível aqui. A técnica da indução da doutora Helen consiste em propor ao paciente uma redução de seu potencial elétrico das ondas cerebrais a 5 ciclos por segundo. Segundo ela, embora o paciente não saiba ao certo do que se trata, sua mente interna sabe. Eu diria que é o espírito que sabe, mas isso não importa muito agora. Depois de obtido o desejado estado de indução e relaxamento, ela dá início à sua bem elaborada técnica de coleta de dados. É sobre o livro dela, intitulado em inglês Life Before Life, que vamos conversar nos capítulos seguintes, dado que, conforme combinamos, você, leitor, e eu, autor, ficamos de examinar dados não oriundos da literatura espírita, e sim de livros puramente científicos. E aí um novo capítulo em que se vai comentar sobre essas pesquisas. Nascer é que é o problema, e não morrer. As excelentes pesquisas da doutora Helen foram montadas em cima das seguintes perguntas básicas, formuladas depois que a pessoa regride ao período imediatamente anterior ao de seu nascimento. Foi sua decisão de nascer? Alguém o ajudou a decidir? Caso positivo, qual o seu relacionamento com o conselheiro? Como você se sente ante a perspectiva de viver a próxima existência? Há alguma razão pela qual você tem escolhido nascer na segunda metade do século XX? Foi você que escolheu o seu sexo? Se foi, por que você decidiu ser homem ou mulher? Qual o seu objetivo na vida? Caso você tenha conhecido sua mãe em alguma existência anterior, que tipo de relacionamento tiveram? E seu pai? Se você o conheceu em alguma existência anterior, que tipo de relacionamento tinham? Concentre-se no feto. Você sente que está dentro dele ou fora? Ou entrando e saindo? Em que momento sua consciência passa a funcionar no feto? Você tem consciência das atitudes e sentimentos de sua mãe pouco antes de nascer? Ou o que você sentiu ao emergir do canal do nascimento? Como se pode verificar, a doutora Helen não está fantasiando, nem se dirigindo a uma coisa, a uma abstração, hipótese. Ela está falando como uma pessoa normal, inteligente, consciente, responsável, capaz de observar, concluir e expor suas ideias coerentemente, como qualquer adulto razoavelmente sensato e equilibrado. Ela não se dirige a um bebê que acaba de ser criado e que, portanto, não teria consciência anterior de si mesmo, nem qualquer tipo de relacionamento com mãe, pai e outras pessoas. É uma pessoa que sabe dizer se decidiu espontaneamente viver outra existência na carne ou se foi induzida ou até forçada a fazê-lo. Lembre-se das pessoas com as quais conversou, programou sua vida e aconselhou-se quanto aos seus objetivos, necessidades e projetos. É alguém que ponderou seriamente acerca das responsabilidades de uma nova existência, que por alguma razão pessoal, bem clara e explícita, resolveu nascer nesta época e não antes ou mais adiante, que decidiu por um sexo ou outro também por opção consciente, que usualmente conhece de outras vidas sua mãe e seu pai, e com eles já manteve relações de parentesco, amizade ou até desavenças que precisam ser sanadas, que tem consciência de sua ligação a um feto, ou seja, a um corpo físico em formação. Mais do que isso tudo, porém, tem condições de captar por algum processo ainda obscuro os sentimentos de sua futura mãe, de seu pai e de mais pessoas com relação a ele, espírito renascente, e que finalmente é capaz de observar todo o processo,
analisá-lo com perfeita lucidez e concluir, ordenadamente, o que acha de tudo aquilo. Creio que precisamos examinar com mais vagar alguns desses dados científicos, uma vez que são importantes demais para a eles nos referirmos apenas em 2 ou 3 frases apressadas. As informações neles contidas são de vital significação para todos nós, e por isso proponho conversarmos mais adiante sobre o assunto. Antes, porém, parece oportuno passar os olhos em alguns dados estatísticos colhidos pela brilhantíssima doutora Helen. Vamos ter que encerrar por aqui. Eu aproveito para desejar a todos que essa semana especial possa ser de muita alegria, que alivie as preocupações e temores e que a gente possa enxergar cada minuto que vem com muita esperança. Boa noite a todos. Estamos quase às vésperas do Natal. Nesse encontro, então, vamos buscar a noite do nascimento de Jesus. Muitos, na tentativa de separarem as crendices da época, acabam negando fatos naturais e compreensíveis mesmo à luz da razão. O fato é que a chegada de Jesus à Terra, naquele corpinho que veio a se formar, é repleta de encantamento. Muito se esperava por esse dia, muito se aguardava por este momento, há tempos anunciado. Muitos desejosos e ansiosos, outros temerosos. O fato é que tudo se deu visando o grande ensinamento do cumprimento das profecias e dos simbolismos judaicos, porque era importante que assim fosse. Vamos ver então agora, nas palavras de Emmanuel, Senhor, enquanto as melodias do Natal nos enternecem, recordamos também ante o céu iluminado a estrela divina que te assinalou o berço na palha singela. De novo alcançam-nos os ouvidos as vozes angelicais. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E lembramo-nos do tópico inesquecível da narrativa de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, do versículo 8 ao 11. Havia na região da manjedoura pastores que viviam nos campos e velavam pelos rebanhos durante a noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles se achavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, pelo que se fizeram tomados de assombro. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que serão para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Desde o momento em que os pastores maravilhados se movimentaram para ver-te na hora da alva, começaste por misericórdia tua a receber os testemunhos de afeição dos filhos da terra. Todavia, muito antes que te homenageassem com o ouro, o incenso e a mirra, expressando a admiração e a reverência do mundo, o teu cetro invisível se dignou acolher em primeiro lugar as pequeninas dádivas dos últimos. Só tu sabes, Senhor, o nome daqueles que algo te ofertaram em nome do amor puro nos instantes da estrebaria. A primeira frase de bênção, a luz da candeia que principiou a brilhar quando se apagaram as irradiações do firmamento, os panos que te livraram do frio, a manta humilde que te garantiu o leito improvisado,
os primeiros braços que te laçaram ao colo para que José e Maria repousassem, a primeira tigela de leite, o socorro aos pais cansados, os utensílios de empréstimo para que não te faltasse assistência, a bondade que manteve a ordem ao redor da manjedoura, preservando-a de possíveis assaltos, o feno para o animal que devia transportar-te. Então, nós temos esse belíssimo texto nas palavras de Emmanuel, através do Chico Xavier, que nos reportam aquela noite tão especial, tão esperada. Vamos começar então com os pastores. Os bons pastores eram pacientes, cuidavam com carinho dos animais de seu rebanho, até mesmo lhes dando nomes que os animais reconheciam. Eram zelosos, confiáveis e corajosos. E Jesus, conhecendo profundamente a importância dos pastores na vida dos judeus, que viam neles alguém que corria perigos a favor de suas ovelhas, sabiamente disse: Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Nos tempos de clima mais agradável, os pastores levavam suas ovelhas para os pastos verdejantes e ali ficavam por dias, recolhendo-as à noite em grutas para protegê-las de ataques de outros animais. E no inverno rigoroso dessa região, eram acolhidas nas próprias casas, que nada mais eram que grutas. Mas é preciso que entendamos que as grutas eram espaçosas e permitiam que se fizessem delas um lar. E as ovelhas eram recolhidas na parte mais quente da gruta, mais atrás, ficava sempre na parte mais atrás, ali que ficavam as ovelhas, na parte mais quente da gruta, na parte final da casa. E o calor delas aquecia também as famílias, então elas ficavam ali protegidas e ao mesmo tempo aqueciam as famílias. É justamente nessa parte que tudo indica que Maria e José foram acolhidos. As pensões em Belém estavam lotadas por conta do censo romano, que era feito de quando em quando, para que eles soubessem se todos estavam pagando os impostos. E tudo se deu como já havia se cantado há tanto tempo. José era da dinastia de Davi e teve então de ir a Belém. E foi assim que os dois, José e Maria, que entram em trabalho de parto, foram acolhidos, como era usual. Um judeu jamais negaria acolhida para outro irmão. Podemos imaginar então os dois logo providenciando a higienização da manjedoura, que na verdade é um recipiente de pedra, normalmente de pedra, em que se colocam os animais, os alimentos para os animais, no caso aí as ovelhas, porque Jesus foi acolhido num redil de ovelhas. E é colocado Jesus na manjedoura. Então, logo após o seu nascimento, ele é colocado na manjedoura, onde ficavam os alimentos dos animais domésticos, então das ovelhas ali, daquela família. E ele, Jesus, é o alimento para os que têm fome. Nasce em um ambiente de rebanhos e de pastores. Então percebamos todo esse contorno, todo esse contexto, como as coisas se deram, trazendo ali um ensinamento, um aprendizado, que especialmente para esse povo que conhecia esses simbolismos, que conheciam essa vivência, o significado de tudo isso, trouxe um grande ensinamento.
em conformidade com as profecias já muito cantadas. Então Jesus nasceu humilde entre os homens para trazer o renovo, que é o broto, e esperança ao aflito. Então tudo tem o seu simbolismo. Nazaré, se formos pesquisar, nós vamos ver que a origem dessa palavra é broto, é renovo. Por isso que ele tem ali a sua vivência em Nazaré, o desenvolver da sua infância, não é? Então, Jesus veio trazer esse renovo, a esperança ao aflito do coração, com o objetivo de matar a fome dos famintos e ser esperança para os esquecidos. E os pastores das imediações surpreenderam-se com o cântico das vozes angelicais, das vozes celestes, porque eles ouviram: glória a Deus nas alturas, e paz e boa vontade para com os homens. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, e boa vontade para com os homens. E viram diante deles, assustados, evidentemente, eles viram, a presença ali de seres angelicais, de um ser angelical que lhes trouxe a boa nova e lhes indicou onde ele estaria. Muitos entre os encarnados eram espíritos preparados, com sensibilidades mediúnicas, e coube a esses pastores sensíveis, já preparados e ansiosos por essa revelação. E são eles e aqueles a quem eles chamaram para acompanhá-los, para prestarem não só as reverências amorosas, mas prestarem o concurso necessário para este momento, atendendo às necessidades não só de Jesus como de Maria, como nós vimos ali na fala, nas colocações de Emmanuel. Todas aquelas necessidades daquele momento, estavam eles ali com aqueles que eles trouxeram. E o que é essa boa vontade? Louvar a Deus nas alturas e ter boa vontade para com os homens. Foi isso que foi dito naquele momento mágico, na chegada de Jesus corporificado junto de nós naquela noite silenciosa e brilhante. Então é isso que nós temos que focar. O que é a boa vontade? Respeito por todos, por suas ideias, por sua forma de ser, de agir, de se colocar, de crer. O respeito sem exceção. E Jesus, então, tem uma tarefa precisa. Chamando as ovelhas pelo nome, fará com que elas saiam, realizem o êxodo do redil para os pastos abertos, verdejantes, para a liberdade. O discípulo também tem a tarefa muito bem definida. Deve escutar a voz do pastor, deve reconhecê-la como palavra para si. Deve, por isso, conhecer o pastor e, portanto, segui-lo para os pastos da liberdade em vista de uma vida em abundância. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor, disse Jesus. Ele não é a porta de um espaço do redil, ele é a porta das ovelhas, a porta a serviço das ovelhas. Ninguém pode raptar as minhas ovelhas da minha mão, disse ele. Então, dessa relação pastor-ovelhas, nasce um conhecimento recíproco que se torna amor. Um conhecimento profundo em que a ovelha, o discípulo, confia, respeita, se sente protegido e busca seguir o pastor.
E a ele segue, a ele obedece, a ele se entrega, porque confia. E o encanto da estrela guia que dirigiu aos 3 magos, que muitos em nome da razão não compreendem. Na Gênese, Allan Kardec coloca que um espírito pode aparecer sob forma luminosa ou transformar uma parte de seu fluido perispiritual em um ponto luminoso. Seja então um espírito intencionado em guiar os que tinham olhos de ver, ou uma pleiade de espíritos que para lá se dirigiam, o fato é que essa luz dirigiu aos magos. Eles vinham do Oriente para Jerusalém. Para os judeus, o Oriente começava ali logo após o Jordão e alongava-se até um limite desconhecido. E perguntaram, chegando em Jerusalém, eles perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E Herodes, conversando com eles, secretamente, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo que a estrela aparecera. Então a gente conclui claramente que, assim como as vozes ouvidas pelos pastores, a estrela também foi vista por aqueles que estavam preparados, aguardando a sua chegada. Senão os homens de Herodes a teriam seguido. Herodes pede então que eles na volta viessem dizer onde se encontrava o menino, para que também pudesse ir adorá-lo. Mas por sonho, era muito comum esse tipo de mediunidade profética através dos sonhos, né? Mas por sonho são avisados para não voltarem à presença de Herodes. Interessante a sagacidade dos magos, que eram homens sábios, conhecedores das ciências, dos astros. Eles retornam por outro caminho. Esta noite, então, repleta de encantos e alegrias infindas, deve ser revivida por nós, nos focando muito na boa vontade para com todos, sem exceção. Os preparativos de Natal nos envolvem e ficamos pensando por que dessa vontade de enfeitar nossas casas, esperando por um dia muito especial e lembrando da irmã veneranda. André Luiz nos fala que ela reserva o mais lindo aspecto, uma decoração especial para o mês de dezembro, em comemoração ao Natal de Jesus, quando a cidade, nosso lar, recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas dos companheiros encarnados na terra, e envia, por sua vez, ardentes afirmações de esperança e serviço às esferas superiores em homenagem ao Mestre dos Mestres. E nós, então, acabamos recorrendo a uma decoração verde e vermelho que vem do paganismo, em que o verde simbolizava a cor das árvores e o vermelho os seus frutos. Mas é o que temos na nossa cultura e é assim que preparamos um aconchego especial em nossos lares nesses dias que se renovam nossas esperanças. E assim vamos nos esforçando para refletirmos sobre o verdadeiro sentido do Natal, trazendo para as nossas reflexões o nosso mestre, que logo após ter estado com João Batista, se recolhe no deserto, seguindo os valiosos hábitos judaicos, para depois então iniciar o seu ministério, em que temos como ponto de suma importância o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, o código de ética moral, que fez estremecerem os povos, verdades nunca antes ditas. Com muita gratidão, então, no sentido envolvidos por essas vibrações que acabamos de ver descritas na fala de André Luiz, essas vibrações que nos alcançam, que partem de uma grande maioria aqui na Terra,
e retornam a nós, partindo desses corações amorosos que também vibram, que também, independente da data real do nascimento de Jesus, esses mundos próximos a nós comemoram também, a 25 de dezembro, a vinda de Jesus à Terra. Então, com muita gratidão no coração, nos entregando e buscando no fundo da nossa alma, nos sintonizarmos com essas vibrações amorosas, de esperanças, de confiança, de um renovar do nosso sentir, do nosso buscar, dos nossos desejos maiores. Confiemos com Jesus no coração. Ouçamos o cântico do Glória a Deus nas alturas. Tenhamos uma noite de paz.